É com imensa alegria que chegamos ao ar pelas ondas amigas da nossa rádio 14 de julho, aqui de Júlio de Castilhos. Hoje, na apresentação desse programa, vosso irmão em Cristo, pastor Adriano Moscon. Na mesa de áudio, nosso amigo Expedito. Aquele abraço, Expedito. Deus abençoe você. Expedito está aí para que nós possamos levar uma programação de qualidade aos nossos queridos ouvintes. E nos estúdios da nossa Rádio 14 de Julho se encontra nosso irmão Lucas, está nos acompanhando hoje, e é uma alegria tê-lo juntamente conosco, Lucas, que Deus possa abençoar você. Nossa saudação a todos os nossos ouvintes aqui de Júlio de Castilhos e também das cidades aonde as ondas amigas desta emissora chegam. E eu quero me apresentar, né? É o primeiro programa. Eu sou o pastor Adriano Marcelo Moscon. Estou aqui há um mês em Júlio de Castilhos, nessa terra abençoada. E por muitos anos estivemos trabalhando como pastor auxiliar em Santa Rosa, onde trabalhamos 22 anos ali juntamente com o pastor Natanael Strasser. E depois assumimos o campo de Guarani das Missões, da onde a convenção ela nos trouxe para então presidir o campo de Júlio de Castilhos. E nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos os nossos ouvintes. Você que está na sintonia da programação, nós agradecemos a amável sintonia de todos e mandamos a nossa saudação para a diretoria da nossa igreja, os departamentos, os nossos queridos companheiros dirigentes de congregações no campo, lá em Nova Palma, o Jonas, evangelista irmão Jonas, em Pinhal Grande, irmão Napoleão, irmão Noé, lá em Valdeserra, nos assentamentos, Alvorada, Santa Júlia, enfim, as congregações aqui dentro da cidade, que Deus possa abençoar de uma forma muito especial a vida de todos os nossos queridos irmãos. Nós vamos passar a nossa primeira faixa musical em gravação, porque o tempo aqui é ouro, né, gente? E vamos ouvir aí para você recordar, Feliciano Amaral canta O Eterno Fanal. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece, no vento, nas ondas, na espuma que envém, emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam. Em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua o clarão, e o mar tão bravio é um desafio ao barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança, olhando pra Cristo
Contribua com os nossos projetos missionários no Banco Sicredi, agência 0333, conta 64382-3, em nome da Assembleia de Deus de Júlio de Castilhos, pois Deus ama quem dá com alegria. Muito bem, queridos ouvintes, acabamos de ouvir uma belíssima faixa musical, cantada então pelo saudoso Feliciano Amaral, o Eterno Fanal. Agora vamos ouvir a leitura da Palavra de Deus, feita pelo nosso irmão Lucas. Quero agradecer aqui nesse exato momento a oportunidade concedida à minha pessoa, do pastor Adriano, pastor presidente do nosso campo de Júlio de Castilhos. Quero deixar, irmãos, para a memorização dos senhores, uma palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo de número 59 e versículo somente de número 1, que nos diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Que Deus venha abençoar cada vida que está aí, que a graça de Deus venha repousar sobre vocês. Amém? Muito bem, Deus abençoe Lucas. Acabamos de ouvir então a leitura da Palavra do Senhor. Atenção, atenção, povo de Deus, atenção, queridos irmãos, membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Júlio de Castilhos. A nossa Santa Ceia, como de costume, ela será no segundo domingo do mês. Todos os meses, independente do dia, segundo domingo do mês. Atenção, irmãos. Segundo domingo de cada mês, nós teremos a nossa Santa Ceia. E segue como de costume. Teremos todos os cultos que vinham sendo realizados na Santa Ceia. Os irmãos sempre estejam atentos, né, no sábado para fazer as inscrições para os cultos. Dar um nomezinho durante a pandemia, né? Nós acreditamos que logo, logo vai passar as restrições esse vento aí que veio sobre o mundo, sobre a humanidade, e nós voltaremos à nossa normalidade. Ano de 2020, ano atípico, não tivemos nossos congressos, cultos reduzidos, restrições, coisa que a maioria das pessoas, eu acredito que todos nunca tinham atravessado e vivido uma experiência dessas. Mas tudo isso comprova também a breve vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para arrebatar o seu povo, para levar a sua igreja para a eternidade. Nós vamos a mais uma faixa musical e eu quero dedicar para os nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, colheram mais uma rosa no jardim florido da sua existência. Eu não tenho os nomes dos irmãos aqui para fazer a homenagem, mas você que esteve de aniversário, que esteve completando mais um ano de vida, receba então a nossa homenagem. Que Deus possa abençoar de uma forma muito especial. E eu quero dedicar esse louvor para um elevo espiritual dos nossos aniversariantes. Também quero mandar um abraço para o irmão Fernando, para a irmã Elisiane, para a Lavínia, né? A missionária Ironi, o pessoal está almoçando ali, e nós queremos passar um forte abraço aos nossos irmãos. Vamos ouvir então, Oséias de Paula canta Canção do Nauta. Ternura, são calmas as ondas do mar. Meu barquinho desliza sutil sob o nume solar, tal qual aventureiro que vaga no mar aquém. Meu barquinho
as ondas levanto os meus olhos aos céus e suplico, vem Cristo Jesus pilotar meu batel, tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e dulçor lá no porto. Muito bem, meus queridos irmãos, nós queremos pedir a você que deu seu nome para participar do culto e por uma razão ou outra, se por acaso houver alguém que se encontra impossibilitado, vá lá no WhatsApp, gente, e tire seu nome para que alguém que gostaria de participar do culto possa participar também, né? Caso alguém que deu o nome não pode participar, para que aquela vaga fique aberta para os irmãos que gostariam de estar juntamente conosco nos trabalhos. Lembrando aos irmãos que nós temos culto das 17 às 18 horas e depois das 18h15 às 19h15. 2 horários, domingo são 2 horários que nós temos trabalho, que nós temos culto. Já no domingo de Santa Ceia nós temos mais horários, ok? Então, eu gostaria já desde agora de agradecer os nossos irmãos pela compreensão de todos vocês. Vamos à palavra do Senhor nosso Deus, e o texto que eu quero meditar hoje se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 17, versículos 25 a 28. A palavra de Deus nos diz assim: O rei da Síria trouxe gente de Babilônia e a fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Assíria: As gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: Levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensinem a maneira de servir o Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que vinham trazido de Samaria e habitou em Betel. Ele lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Aqui, no segundo livro dos Reis, onde fizemos leitura, está narrado, então, esse incrível acontecimento de pessoas sendo literalmente estraçalhadas por leões pelo fato de não saberem servir, cultuar e adorar a Deus. Queridos ouvintes, eu quero falar hoje, ainda que de forma rápida, sobre a necessidade de nós prestarmos um culto agradável, aceitável a Deus, de nós servirmos a Deus, buscarmos a Deus da maneira certa. São milhares de pessoas em todos os lugares do mundo, de alguma maneira tentando buscar, servir a Deus. Mas, infelizmente, sabemos que muitas dessas pessoas, na sua sinceridade, estão sinceramente equivocadas, enganadas. Nessa época aqui desse relato, o rei da Síria havia conquistado Samaria
terra que pertencia anteriormente ao povo do Senhor, e os dominou e repatriou o seu povo, o povo do Senhor, para outras terras, e de outras terras trouxe seus habitantes e colocou em Samaria. Nessa Samaria, então, conquistada. Principalmente aqui babilônicos. E eles estavam agora na terra que Deus um dia havia dado a seu povo, mas o texto é claro dizendo que eles não sabiam adorar a Deus. Eles não tinham conhecimento de Deus. Eles até prestavam cultos, eles até tinham formas de adoração, mas Deus não se agradou disso. Então é muito importante, querido ouvinte, que nós venhamos compreender o que de fato Deus espera de nós. O que de fato Deus quer de nós. Qual é a maneira de nós agradarmos e buscarmos a Deus. Olha só que impressiona aqui notar a razão dessa ira divina sobre os habitantes de Samaria. Eles estavam na terra do Senhor, mas não sabiam adorar a Deus. Será que não está acontecendo a mesma coisa nos nossos dias? Será que nós não temos uma humanidade sendo devorada? Gente. Não são leões literais hoje, mas olha o que o coronavírus está fazendo no mundo. Olha o que está acontecendo com o mundo. Deus, na sua soberania, Ele manda alguma coisa para ferir os homens, para ferir a humanidade, para, de alguma forma, dar uma chacoalhada nas pessoas e acordar as pessoas. Esses leões entraram na cidade de Samaria e começaram a devorar o povo. Era inexplicável, leões entrando numa cidade e começar a comer as pessoas, devorar as pessoas, matar as pessoas. E todo mundo ficou horrorizado. E chegaram a uma conclusão: nós estamos desagradando a Deus. Nós não estamos fazendo as coisas da maneira que Deus quer, da maneira que Deus espera. Eles chegaram a essa conclusão. Eu pergunto para você, querido ouvinte, será que você chegou à conclusão? Será que a humanidade está chegando à conclusão de que Deus está desagradado de muita coisa? De que há muita coisa que nós precisamos mudar na nossa maneira de ver, de entender? Então, hoje não são leões literais, não. Mas existem coisas que estão devorando mais do que esses leões aqui que devoraram o povo de Samaria. E nós precisamos nos voltar para Deus. O que foi que eles fizeram? Eles reconheceram: nós não estamos buscando a Deus da maneira certa. Nós temos os nossos deuses, mas o Deus dessa terra, que é o Deus único e verdadeiro. Ok? O apóstolo Paulo disse: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus, não tem uma infinidade de deuses não, gente. Deus verdadeiro, o apóstolo Paulo deixa claro. Há um só Deus e um só mediador. Quem que se coloca no meio entre Deus e os homens, entre o Deus santo e os homens pecadores? Responde Paulo: Cristo Jesus, homem. Quem foi enviado dos céus à terra? Quem encarnou? Quem se fez homem? Quem entregou a sua vida na cruz do Calvário, derramou o seu sangue pela salvação da humanidade? Foi Jesus. Então, mandaram cartas ao rei da Síria, e o rei da Síria sabiamente disse: escolham um dos sacerdotes que foram tirados de lá e mandem de volta. E o sacerdote ensine eles como servir a Deus. Então foi mandado de volta um sacerdote, e quando esse sacerdote chegou, ele se encarregou de ensinar la parola de Dio, a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus, ensinar as pessoas a deixar coisas vãs, coisas que não agradavam a Deus, idolatria, práticas abomináveis aos olhos do Senhor, abandonar aquilo, deixar aquilo. E eles foram deixando, e eles foram se convertendo. A palavra conversão assusta muitas pessoas.
As pessoas querem os favores de Deus, mas não querem comprometimento, compromisso. Conversão significa se voltar para Deus. Pessoa que estava num caminho de escuridão, num caminho mau, agora se volta para o caminho da luz, para o caminho de Deus, para o caminho do Evangelho, da graça do Senhor. Então isso é uma conversão. E eles, através da palavra de Deus ensinada pelo sacerdote, eles começaram a prestar um culto que Deus se agradou. Fazer as coisas da maneira que agrada a Deus. Olha a humanidade, minha gente, fazendo tanta coisa que desagrada a Deus. Como Deus pode abençoar? Claro que existe uma graça de Deus no sentido universal. Senhor Jesus deixa claro, dizendo, Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos e dá chuva para bons e para maus. Gente, chove na lavoura da pessoa boa e chove na lavoura da pessoa ruim. É uma graça de Deus. Ela é sentido universal, mas ela não diz respeito à salvação. Entendam bem a palavra de Deus. Pode chover na lavoura de quem é bom e de quem é ruim? Pode engordar o gado do fazendeiro que é bom e pode engordar o gado do fazendeiro que é ruim? Engorda do mesmo jeito. Mas isso aqui não significa salvação. Salvação é pela graça de Deus. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? De que vale a pessoa ter um monte de coisa e no final da sua vida, a pessoa se perdeu? Gente, a alma do ser humano é imortal. O corpo, ele é material, e tudo aquilo que é material se desgasta, se termina. O que é material não herda o reino de Deus, gente. Por isso que nós morremos. Esse corpo material, a palavra de Deus nos diz lá no Salmo de número 90, Salmo de Moisés, primeiro salmo da Bíblia, inclusive, que a vida do homem é 70 a 80 anos. Alguns, por sua robustez e força, alcançam mais, mas o que passar disso é enfado e canseira. A vida de uma pessoa, irmãos, é até os 70, 80 anos. Daí pode dizer que é vida. Depois daquilo ali, meu irmão, meu amigo, é dor nas costas, reumatismo, dói aqui, dói ali, é o dodói. O Expedito achou engraçado aqui. É o dodói. É a vida do ser humano. Agora, a hora que as pessoas fecham os olhos aqui, aonde que vai abrir os olhos? Aqui terminou daí essa dimensão terrena, física, material, essa passagem, essa peregrinação, esse período de provação da vida do ser humano, aí acabou. Aí entra a eternidade. Lá não vale a minha lei, lá não vale a sua lei, lá não vale as minhas regras, lá não vale as suas regras, lá não vale a minha maneira de achar, de entender e de interpretar a vida. Lá o que vale é o que Deus determinou. Os homens têm poder aqui, nesse mundo material. Aqui homens têm poder. E muitos fazem o que querem sem se importar com nada e com ninguém. Não dão bola para ninguém. Mas quando eles fecharem os olhos nessa vida, vai valer o que Deus determinou. E Deus, minha gente, coloca quem Ele quer lá no céu, na eternidade. Não é obrigado a colocar ninguém lá. Quem obedeceu a sua palavra, quem serviu a Deus de forma agradável, de forma aceitável, vai ter o direito de entrar na cidade pelas portas, está escrito lá no livro de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que entrar na cidade celestial pelas portas. Mas então, esse povo aqui de Samaria, esse povo aqui dos tempos antigos estava sofrendo porque não sabia buscar a Deus. Estava sofrendo e até havia provocado a ira de Deus, porque estavam no meio da idolatria, no meio do pecado, no meio das religiões, enfim, e começaram a padecer sendo despedaçados pelos leões. Quando reconheceram que estava errado aquela maneira, que estava errado, isso se chama arrependimento. Quando o ser humano reconhece seus erros, isso é um arrependimento.
Não confunda arrependimento com remorso. Tem pessoas que só sentem remorso. Judas, por exemplo, traiu Jesus por 30 moedas de prata, nunca se arrependeu, se enforcou porque estava cheio de remorso, de culpa. Isso aí não é um arrependimento, é um remorso. O que é um arrependimento? A pessoa reconhece o erro e muda. A pessoa reconhece o erro e toma um novo caminho. A pessoa reconhece o erro e procura não voltar para aquilo ali. Foi o que aconteceu com o povo de Samaria. Se converteram através da palavra de Deus, através do ensinamento do sacerdote, e os leões não voltaram mais. Os leões não entraram mais na cidade. Os leões não despedaçaram mais ninguém. Então Deus muda a maldição em bênção. Deus muda o castigo num favor da parte de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus açoita o filho a quem ama. Deus manda açoites para a humanidade porque está chamando as pessoas ao arrependimento, à graça de Deus. E nós temos que nos arrepender enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Muitos querem se arrepender, mas às vezes quando se torna tarde demais. Então nós queremos deixar aqui esta meditação da palavra de Deus para os nossos amados irmãos, para os nossos queridos ouvintes. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Temos que abrir o nosso coração, dar lugar ao Espírito de Deus na nossa vida, porque Deus quer nos ajudar, Deus quer nos abençoar. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Essa enfermidade, ela veio ao mundo porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu. E Deus permite que as coisas aconteçam para que as pessoas se voltem para Ele. Deus quer que as pessoas se voltem para Ele, que nós venhamos depender de Deus, nos humilhar diante do Senhor. Que muitas vezes, quando tudo está bem, as pessoas esquecem. As pessoas esquecem de Deus. As pessoas esquecem da palavra de Deus, as pessoas esquecem da graça de Deus, de Jesus, da igreja. As pessoas se voltam para uma vida secular, material. É da natureza humana. É assim, sempre foi assim. Mas olha que a bondade de Deus permite que coisas aconteçam para que nós venhamos de fato buscar ao Senhor. Nesse momento eu quero orar juntamente com você. Talvez aí na sua família você esteja se perguntando: pastor, por que acontece tanta coisa na minha vida? Vamos orar a Deus. Se volte para Deus, faça um propósito na presença do Senhor e Deus vai fazer todas essas coisas mudarem. A sua vida vai mudar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em o nome de Jesus, o seu Filho amado, nós neste momento apresentamos a vida dos nossos amados ouvintes. O Senhor conhece a vida de cada um, as necessidades de cada um. O Senhor é poderoso para estender a mão e alcançar a bênção, alcançar a vitória. Sua palavra nos diz que operando o Senhor, quem impedirá? Verdadeiramente tu eres aquele que tens todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. Tu eres Deus e não há outro. Eu peço que o Senhor abençoe os nossos ouvintes. Eu quero que o Senhor abençoe o nosso amigo, a nossa amiga, que está na sintonia desta programação, ouvindo a sua palavra. Como aquela população de Samaria foi curada pela sua palavra, como eles foram abençoados porque aprenderam a maneira certa de buscar e servir ao Senhor. Também que nós venhamos entender o teu propósito na nossa vida. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos, nós pedimos a bênção e desde agora lhe agradecemos, no maravilhoso nome do Senhor Jesus. Tendo chegado ao final da nossa programação, nos resta agradecer a Deus, agradecer a você por vossa amável sintonia, o Expedito na mesa de áudio, o Lucas aqui no estúdio. Então, nós louvamos e agradecemos a Deus. E se Deus permitir, no próximo domingo, nesse horário e por essa emissora, estaremos aqui juntamente com vocês. Aquele forte abraço, um bom domingo, uma boa semana, que Deus abençoe a todos.